A Revolução Francesa foi um período de grandes mudanças políticas e sociais, marcado por conflitos internos, tensões com países estrangeiros e uma série de eventos violentos. A Revolução começou em 1789 com a queda da Bastilha e culminou na execução de Luís XVI e Maria Antonieta, além de uma guerra civil sangrenta e a ascensão de Napoleão Bonaparte. Entre as vítimas estavam aristocratas, padres, monges, mulheres e até crianças. A princesa de Lamballe, amiga íntima da rainha Maria Antonieta, foi brutalmente assassinada, e seu corpo foi mutilado e exibido nas ruas. Em 1792, a Revolução Francesa estava em um período de extrema turbulência. A monarquia havia sido derrubada, e a França estava em guerra com várias potências europeias que temiam que as ideias revolucionárias se espalhassem. Internamente, o país estava dividido entre diferentes facções políticas, e havia uma grande paranoia sobre contra-revolucionários. Em agosto de 1792, as tensões aumentaram quando a monarquia foi oficialmente abolida e a família real foi presa. Em setembro, as forças prussianas invadiram a França, chegando perto de Paris, o que aumentou o pânico entre os revolucionários. Entre 2 e 6 de setembro de 1792, cerca de 1.200 a 1.400 prisioneiros foram brutalmente assassinados em Paris. Os massacres ocorreram principalmente em prisões, onde os prisioneiros, muitos dos quais eram clérigos, aristocratas e suspeitos de serem contra-revolucionários, foram arrastados para fora de suas celas e executados sumariamente. O medo de uma conspiração contra-revolucionária e a paranoia generalizada entre os revolucionários foram os principais motores dos massacres. Havia um temor real de que os prisioneiros pudessem se juntar aos invasores prussianos. Os prisioneiros eram retirados de suas celas, submetidos a julgamentos sumários, e na maioria dos casos, executados imediatamente. Muitas das execuções eram feitas por meio de espadas, facas e por espancamento, resultando em cenas extremamente violentas. Os massacres de setembro foram recebidos com horror pela população europeia e mesmo por muitos dentro da França. Eles mancharam a imagem da Revolução Francesa e mostraram a brutalidade que podia ocorrer em momentos de extrema tensão política. Os massacres de setembro são lembrados como um dos episódios mais sangrentos da Revolução Francesa e como um exemplo da violência que pode surgir em tempos de convulsão social e política. Eles também serviram para radicalizar ainda mais a Revolução, preparando o terreno para o reino do terror que viria em seguida, onde milhares de pessoas foram guilhotinadas sob a acusação de serem inimigos da Revolução. A Revolução Francesa, de 1789 a 1799, foi um período de radical transformação política e social na França, resultando na queda da monarquia, na ascensão da República e em uma série de eventos violentos, incluindo o massacre de setembro e a execução do rei Luís XVI e da rainha Maria Antonieta. Durante a Revolução, a Igreja Católica foi alvo de medidas severas devido ao seu apoio à monarquia e à sua vasta influência social e econômica. Muitos padres e religiosos foram perseguidos, presos e executados. Em Lyon, um dos centros de resistência contra o governo revolucionário, milhares de pessoas, incluindo muitos católicos, foram executadas. Estima-se que cerca de 2.000 a 4.000 pessoas foram mortas. No oeste da França, a Revolução enfrentou uma forte resistência católica e monarquista. A repressão brutal resultou na morte de dezenas de milhares de pessoas. Algumas estimativas sugerem que até 40.000 rebeldes e civis foram mortos pelas forças revolucionárias. A Revolução visava enfraquecer a influência da Igreja Católica, confiscando propriedades e impondo o culto da razão e o culto do Ser Supremo. Muitos clérigos foram obrigados a jurar lealdade ao novo regime ou enfrentar a prisão e a execução. Padres e religiosos que se recusaram a jurar lealdade foram presos e muitos foram executados. Em Lyon, milhares foram mortos durante a repressão à rebelião realista. A região da Vendéia, no oeste da França, viu uma grande revolta contra-revolucionária, liderada por monarquistas e católicos, conhecida como Guerra da Vendéia de 1793 a 1796. O governo revolucionário enviou exércitos para esmagar a rebelião, resultando em combates sangrentos e execuções em massa. Estima-se que entre 30.000 e 40.000 rebeldes e civis foram mortos. As forças revolucionárias usaram táticas de terra arrasada, destruindo vilarejos e executando sumariamente qualquer suspeito de simpatia com os rebeldes.
Houve relatos de afogamentos em massa e execuções coletivas. Após a queda da monarquia em agosto de 1792, Luís XVI foi preso com sua família. Em dezembro de 1792, foi julgado pela Convenção Nacional, acusado de conspiração contra a liberdade pública e segurança geral do Estado. Em 21 de janeiro de 1793, Luís XVI foi guilhotinado na Place de la Révolution em Paris. Maria Antonieta permaneceu presa no templo com seus filhos até ser transferida para a Conciergerie. Em outubro de 1793, foi julgada pelo Tribunal Revolucionário, acusada de uma série de crimes, incluindo conspiração e traição. Em 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta foi guilhotinada na Place de la Révolution. Os massacres chocaram a Europa e mancharam a reputação da Revolução Francesa. Muitas nações estrangeiras usaram os eventos como justificativa para intensificar suas hostilidades contra a França. Os massacres contribuíram para a radicalização do governo revolucionário, preparando o terreno para o Reino do Terror, onde milhares foram guilhotinados sob acusações de traição. Os eventos violentos da Revolução Francesa, como os massacres de setembro, a perseguição aos católicos e a Guerra da Vendéia, juntamente com as execuções de Luís XVI e Maria Antonieta, ilustram a brutalidade e a complexidade de um período de mudanças radicais. Esses episódios são lembrados como advertências sobre os perigos do extremismo. Após os massacres de setembro e as execuções de Luís XVI e Maria Antonieta, a Revolução Francesa entrou em um período ainda mais radical e violento conhecido como Reino do Terror. Este período foi caracterizado por medidas extremas para eliminar qualquer oposição ao governo revolucionário. Em abril de 1793, a Convenção Nacional estabeleceu o Comitê de Salvação Pública, liderado por figuras como Maximilien Robespierre, para enfrentar crises internas e externas. Em setembro de 1793, a Lei dos Suspeitos foi promulgada, permitindo a prisão e execução de qualquer pessoa suspeita de ser inimiga da Revolução. A guilhotina tornou-se o símbolo do terror, com execuções públicas frequentes. Estima-se que entre 16.000 e 40.000 pessoas foram executadas durante o Reino do Terror. O excesso de violência e as condições de vida difíceis, agravadas pela guerra e pela crise econômica, geraram crescente insatisfação entre a população. Vários grupos, incluindo monarquistas, girondinos e até jacobinos moderados, começaram a conspirar contra o regime radical. A França revolucionária estava em guerra com várias potências europeias, incluindo a Áustria, a Prússia, a Grã-Bretanha e a Espanha, que temiam o espalhamento das ideias revolucionárias. A liderança de Robespierre começou a enfrentar oposição interna. Seus métodos autoritários e o aumento das execuções alienaram muitos de seus colegas. Em 27 de julho de 1794, 9 de Termidor no calendário revolucionário, Robespierre e seus aliados foram presos e executados no dia seguinte. Após a queda de Robespierre, a Convenção Nacional iniciou um período de reação contra os excessos do terror, encerrando as execuções em massa e dissolvendo o Comitê de Salvação Pública. Em 1795, a Constituição do Ano III criou o Diretório, um governo executivo composto por 5 diretores, com o objetivo de estabilizar o país após os tumultos do terror. O Diretório enfrentou muitos desafios, incluindo a instabilidade econômica, a corrupção, a oposição política e a contínua guerra com potências estrangeiras. A ascensão de Napoleão Bonaparte, um general jovem e talentoso, ganhou fama através de suas vitórias militares na Itália e no Egito. Em 9 de novembro de 1799, 18 de Brumário, Napoleão liderou um golpe de Estado que derrubou o Diretório e estabeleceu o consulado, com ele próprio como primeiro cônsul. Napoleão implementou várias reformas, incluindo o Código Civil, Código Napoleônico, que reformou o sistema legal francês. Em 1804, Napoleão se coroou imperador dos franceses, estabelecendo o primeiro Império Francês. A Revolução Francesa influenciou outras revoluções pelo mundo, e outros movimentos revolucionários se inspiraram nela. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos conteúdos. Deixe seu comentário. Até a próxima!